Com a chegada da nova DLC do Resident Evil 4 Remake, temos também o retorno de um dos chefões mais sinistros do jogo original. E hoje a gente vai conferir como que ele foi parar nesse remake, se ele tem uma nova roupagem, quantos nomes afinal de contas esse bicho tem, e se esse retorno faz mesmo jus a esse chefão que particularmente é um dos meus preferidos. Então fica aqui comigo, já vai deixando aí a sua inscrição e o seu like e bora lá pro vídeo. A parte da ilha é a seção final do jogo, tanto no remake quanto no original, é claro. E é sem dúvida uma das partes mais carregadas quando o assunto é conteúdo. A ilha te apresenta alguns inimigos base, né, e alguns um pouco mais fortes, como é o caso do temível Regenerador, que era a razão do cagaço de muita gente aí na época. Falando num contexto de importância para a história, o Krauser é o grande vilão, a grande estrela dessa sessão. Ele é o chefão ali no meio do caminho até que o Leon chegue, né, no grande chefão final. Mas o jogo original tem uma carta a mais na manga e ele te apresenta então um dos monstros mais sinistros e bizarros do jogo inteiro. Logo depois de enfrentar o Krauser na primeira versão dele, o Leon vai descendo ali alguns corredores, né, alguns elevadores, e ele acaba chegando numa espécie de penhasco. Sabe como é que é, né? Entra numa portinha ali e sai num lugar que parece que tiraram da bunda, mas então o Leon percebe que tem uma gosminha ali escorrendo da rocha e de dentro da parede literalmente vem um bichão sinistro e o Leon e o bicho acabam caindo nessa espécie de plataforma com alguns containers. E de fato essa é uma das partes mais assustadoras do jogo. O design do bicho era diferente de tudo que a gente já tinha visto até então, e ele é praticamente invencível nessa primeira parte da batalha. A grande solução que o Leon encontra é de tentar desprender algumas partes da plataforma para tentar derrubar o bicho junto. E como eu disse, é uma parte meio tensa porque o bicho vai estar se escondendo ali, né, e te atacando de surpresa. Tudo isso enquanto você tenta resolver uma espécie de puzzle para conseguir passar de um container para o outro. No final das contas, a plataforma inteira cai no abismo junto com o monstro, que vemos claramente caindo também no precipício. Mas ao tentarmos deixar a área, o bichão vai voltar com os caralhos escalando a parede, então vamos para a luta final, onde podemos finalmente eliminar o monstro. Apesar de ser bastante memorável, o U3, como foi conhecido aí todo esse tempo, era considerado meio que um chefão desnecessário ali por parte da fanbase. E a prova disso foram os vários comentários que diziam que o remake estava melhor sem a presença dele. Os argumentos eram de que ele tinha pouco ou quase nenhum propósito no jogo original, a não ser encher linguiça ali na parte da ilha. O personagem em si não tem praticamente nenhum desenvolvimento, a não ser ter sido mencionado pelo Sadler, que é o grande chefão final do game, que chama o nosso amigo aí de It, ou a coisa, né, que nem o palhaço lá, It mesmo, que deveria então ser o primeiro nome oficial do bicho. E na real esse nome U3 pode ter aparecido ali, né, em algum material externo relacionado ao jogo e acabou ficando desse jeito. E só deixando claro que eu fiquei muito bolado quando eu vi que ele tinha sido tirado do jogo base. Porém, apesar de não aparecer no jogo base, o remake traz uma nova luz para o nosso amigo, trazendo ali um contexto melhor e mais claro com relação às suas origens. Como eu disse, apesar dele não aparecer no jogo base, a sua existência naquele universo era praticamente confirmada. Em um dos documentos encontrados no castelo, o cientista Isidro Uriarte confirma que fez experimentos para criar um híbrido monstruoso. E a cobaia foi uma das caseiras do castelo e serventes do Salazar e da sua linhagem, que por influência do parasita se voluntariou para fazer parte do experimento. E você não ouviu errado, o bichão aí é uma mulher. Então foi criado um monstro que era um híbrido do DNA de humanos, répteis e insetos. Ele chama então essa experiência de U3 e apelida esse novo monstro de Pesanta. E olha só que maneiro, Pesanta é na verdade o nome de uma criatura que faz parte de uma lenda espanhola, como se fosse uma espécie de lobo ou cachorro que tem ligações com a paralisia do sono, que tem tudo a ver com uma das habilidades do nosso amigo lá, que a gente vai já conferir. Continuando com o diário do Isidro, a gente descobre que o próprio Isidro é na verdade um dos dois guardas do Salazar e que o outro guarda é o próprio U3. Isso acabou deixando muita gente na dúvida, porque no final das contas o U3 e os guardas do Salazar eram personagens completamente diferentes no game original. No jogo de 2005, o Leon é meio que caçado ali por um dos dois guardas do Salazar e mais depois o outro acaba se fundindo com o próprio Salazar para criar ali, né, para se transformar em uma criatura ainda maior. Já no remake a gente descobre que o Isidro é na verdade o próprio Verdugo e que ele criou ali os Novistadores, que são aqueles insetos gigantes, e chamou eles de U2. O U, é claro, vindo do nome dele, Uriarte. E já o outro, que seria o U3, não se funde com Salazar, como acontece no jogo original, deixando uma brecha aí para o personagem ter um papel diferente na história. E finalmente o U3 ou a U3, seja lá o que for, acaba dando as caras no DLC
DLC da Ada Separate Ways e ela tem alguns truques na manga ali bem interessantes. Logo de cara, o U3 infecta a Ada com um parasita e esse parasita vai possibilitar que a Ada seja rastreada ali, né, por ele mais facilmente e também vai causar algumas alucinações na Ada, o que faz uma ligação muito interessante ao nome Pesanta e todo esse lance aí da paralisia do sono que eu já falei. Essa habilidade está descrita em um dos novos textos do Isidro, que conta que o U3 usa muito essa tática para prender as suas presas em uma espécie de pesadelo. Ele também ganha mais um nome oficial para a lista, dessa vez chamado de Black Robe, acredito que mais para deixar no suspense ali de qual seria a aparência e o nome verdadeiro dele, já que nem todo mundo se atenta, né, aos vários textos que tem no jogo. E depois de alguns bons e tensos encontros, chega a hora de saber cadê o diabo desse U3, se ele vai se transformar em alguma outra coisa, como é que vai aparecer o bicho que a gente conhece. E acaba que rola uma transformação, meio meia boca ali, mas tá valendo. O cenário é praticamente idêntico, mas dessa vez o penhasco é localizado na área do castelo e não na ilha. E não temos também a icônica plataforma, já que na verdade não faria muito sentido pra Ada, já que ela tem o hookshot, né, que é aquele dispositivo ali estilo Batman que ela usa, e eu só achei uma pena porque eles já fizeram essa conexão, né, entre o Verdugo e o U3, então porra, ficaria muito legal a parte da plataforma, já que até nisso a mecânica das lutas, né, do jogo de 2005 e do remake são muito parecidas, com o Leon tendo que se desviar de ataques surpresas nos dois casos. Sei lá, poderiam ter inventado que ela deixou cair o hookshot lá na beira da montanha e os dois caíam dentro da plataforma, mas tudo bem, agora já foi. E portanto enfrentamos o bicho um pouco mais diretamente ali, né, sem ele estar se escondendo nem nada, e o design dele é claramente uma fusão do Verdugo com o 3 original. Em vez dele ter aquelas patas meio estranhas e deformadas, ele tem os membros um pouco mais simétricos, vamos dizer assim. E a cauda com aquela boca que antes saía das costas dele, agora é realmente uma cauda ali saindo da bunda dele. No geral, eu diria que a criatura ficou um pouco menos bizarra e esse encontro poderia ter sido mais tenso aí, ou tão tenso quanto no jogo original. Porém, não tem como reclamar do tanto de conteúdo que a Capcom entregou dessa vez, inclusive dando uma forma final e inédita pro bicho. Galera, me diga aí o que vocês acharam do U3 nessa nova DLC da Ada. Gostaram dessa versão do chefão mais sinistro do jogo original? Eu particularmente gostei, porque pelo menos ele tá lá, né? Então não se esqueça de deixar sua inscrição, o seu like, fica na paz, tamo junto, falou!